Programa de hoje, um piloto apaixonado por aviação. O cara manja muito da arte de voar. Dono do canal aéreo Por Trás da Aviação. Isso daqui é uma hélice que vai gerando sustentação para frente, para levar o avião para frente. O gente finíssima, Fernando de Bortoli. Tá aqui o Fernando, ó, ele é do Programa Aéreo, onde você tem lá no YouTube, ele tem um canal no YouTube muito bacana, Por Trás da Aviação, você entra lá, tem as redes sociais também, para acompanhar o trabalho do nosso querido Fernando. E é piloto também, né? Então, o que até o momento a gente pode falar sobre esse acidente? Eu sei que tem uma ética entre vocês, dos pilotos, tal, que trabalham nisso, porque é um sofrimento, né? A gente estava vendo, inclusive, ontem, o pessoal lá da Passaredo, né? Preparando, deve ser um choque muito grande, né? Porque normalmente as pessoas que trabalham na aviação são apaixonados por essa bagaça, né? Eles são apaixonados, é uma vocação que a pessoa tem daquilo lá, e todo mundo me parece que tem muito orgulho de trabalhar na aviação, os pilotos, o pessoal da... Com certeza. Então acho que é um choque muito grande, né? Que é uma tragédia, né? Exatamente, é uma tragédia, claro, para todos os envolvidos, uma tragédia para o país, para a aviação como um todo. E na aviação a gente tem uma frase que diz que quando um sai da rota, todos sentem, né? Então, quando a gente fica sabendo disso, eu quando vi as primeiras imagens, ainda não tinha sido divulgado amplamente, né? Isso foi logo que aconteceu. Primeiro que eu tomei um grande susto, segundo que eu não acreditava. Eu tentava pensar, não, isso daí não é agora, não pode ser, não tem como. Aí as primeiras imagens eu ainda tentava, apesar de já tinha recebido informação qual avião que era, de qual companhia aérea, eu olhava aquilo e falava, eu tentava não acreditar. Eu falava, não é possível que seja algo assim, né? E é uma situação muito triste. E eu acho que o que a gente tem que dizer logo de cara, assim, é o respeito que a gente tem que ter com todos os envolvidos. Os familiares, todas as vítimas, são 62 vidas perdidas, então isso obviamente é irreparável. E qualquer coisa que a gente fale não vai trazer, infelizmente, essas vidas de volta, mas um trabalho de investigação com a competência que o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, né, da Força Aérea Brasileira, o trabalho que eles fazem é de excelente qualidade, então eles vão trazer no seu devido tempo possíveis respostas, para a gente entender o que aconteceu e como que isso pode ser evitado no futuro. Então o que eu tenho dito primeira coisa de tudo é respeito a todos os envolvidos. E é justamente por conta desse respeito que eu acho muito difícil a gente especular. E eu explico aqui por que não é legal a especulação. Muita gente já está me falando, você não fala nada, Não é que eu não falo nada, primeiro que não tenho o que falar. E quem é da aviação realmente não vai falar. Mesmo eu já tendo recebido toneladas de informações e discussões em grupos, com grupos de aviadores, supondo, né, coisas até que já ganhou grande repercussão na mídia. Mas você trazer uma especulação, isso mais atrapalha todo o processo do que ajuda, porque você começa a inundar a mídia como um todo, internet, grupos e tudo mais, com uma verdade que nem pode ser uma verdade lá na frente, ou pode ser, a gente pode ver um relatório preliminar daqui 30 dias, que é mais ou menos a média que sai, pode se confirmar o que está se falando agora da questão do gelo. Mas um acidente aeronáutico, ele não acontece só por um fator. Não isolado. É só o gelo, né? Não é só isso, né? Então, por isso que é muito ruim a gente especular nesse momento, porque se a gente pegar outros casos que aconteceram similares a esse pelo mundo, que foram 3 casos similares, existe uma questão envolvida não só do gelo. Então, se nesse momento a gente começar a especular outras coisas ligando ao problemas, vamos colocar, problemas da companhia aérea, problemas de tripulação, problemas meteorológicos, problemas, eu estou falando hipoteticamente, né? Sim. A gente criar esses problemas nessa especulação. Que a internet ela vive disso. Exato. Né? Se a gente começar a colocar problemas, a gente não vai trazer uma resposta nesse momento. E se a gente falar de alguma questão operacional, a gente agora estaria colocando a culpa nas pessoas que já não estão mais aqui. Então, nós precisamos deixar os órgãos competentes fazer essa investigação para trazer uma resposta lógica. E a especulação, ela não é uma resposta lógica. Porque o que se tem de dados hoje, concretos, são vídeos do avião caindo, ponto final.
Sim. A Força Aérea, o CENIPA já está com os dados, 100% dos dados recuperados da Caixa Preta. O próprio brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do CENIPA, falou isso. Mas eles não divulgaram nada ainda e não vão divulgar. Só daqui um mês, né? Pelo daqui menos um mês saiu esse preliminar, ele é o quê? Ele vai falar o quê? O que a gente vai saber ele vai pegar as informações desse início de investigação, vai pegar as informações da Caixa Preta, vão cruzar alguns dados, porque a investigação como um todo é tudo uma série de cruzamentos de dados. É montar um quebra-cabeça. Então, é um relatório já tomando um caminho da investigação. Mas ele não é um relatório final. O relatório final ele demora para sair, não tem um tempo exato. O próprio pessoal do CENIPA diz que é o tempo necessário tentar fazer o mais rápido possível, mas da forma mais precisa possível. Então, não tem um tempo que a gente pode falar, é X, né? Varia aí, 1 ano, 2 anos. É quando eles chegaram a uma conclusão, né? Que é para outro acidente não acontecer. Exatamente. No preliminar ainda não tem essa conclusão, mas tem um direcionamento. Então dá para a gente ter uma ideia, de fato, do que foi, cruzando todos esses dados. Então é um processo longo, é um processo muito delicado, que envolve vidas, né? Então, a gente simplesmente sair já afirmando que foi essa causa, o próprio CENIPA não acha uma causa. O CENIPA ele acha fatores contribuintes. Então ele vai encontrar tudo aquilo que está envolvido nessa operação, não só o momento, vamos dizer, do gelo, né, como estão dizendo, mas tudo que tem antes do voo, o que acontece durante o voo, a tripulação envolvida, a companhia aérea, o fabricante do avião, o fabricante do motor. Ou seja, eles fazem... Tem o vídeo, né, que é o que a gente viu. Eles fazem dali para trás. Tudo que aconteceu... Sim, também. Tudo que o estudo é essa queda, eles analisam essa queda. Exatamente. E aí o que acontece, desde se teve manutenção, se não teve... Aí a gente vai saber realmente o que aconteceu. Exato. Eles montam um time muito grande de profissionais que vai desde os operadores, desde pilotos dessa aeronave, de psicólogos, médicos, engenheiros, pessoal do fabricante, que é um fabricante europeu, a ATR, do fabricante do motor, que é a Pratt Whitney. Então, tudo isso é colocado junto e eles vão cruzar os dados que existem. Então, obviamente, os vídeos que foram divulgados, hoje, é um fator positivo para a investigação, né? Então, você já elimina aquela parte da investigação de entender como que esse avião se impactou com o solo. Então, já tem isso visual. E aí eles vão cruzar com todos os dados de Caixa Preta, vão cruzar com informações que tem de destroços. Tudo isso vai ser colocado na mesa. Então, por isso que é um trabalho longo. Eles podem até reproduzir, normalmente isso é feito, eles reproduzem esse voo em simulador de voo, colocando um piloto, um técnico desse avião para reproduzir aquilo que pode ter acontecido, simulando as condições climáticas. Uma coisa que não é especulação, que é realmente, que se sabe realmente, é a condição climática. Né? Nas cartas aeronáuticas de meteorologia, você tem ali que isso é uma região, certeza. Isso é uma certeza. Você tem que naquela região, naquele momento, tinha formação de gelo severa. Né? Então, mas aí as pessoas falam, não, esse avião não era bom para gelo. Pô, mas esse avião, ele tá no mundo inteiro. É por isso que a especulação é complicada. Mas cabe a gente falar aqui que, pô, você pode subir no ATR. Quantos ATR deve ter no mundo agora voando? Tem milhares. Milhares voando. O ATR é um super avião. Mas, Fernando, mas é a parte técnica que justamente isso, Emílio. Então, mas isso é que tá errado, porque o problema é você ficar aterrorizado para subir num avião. Certo. E o Brasil... Exato. Sim, mas, pô, essa passagem tem quantos anos essa companhia? É a companhia aérea mais antiga do Brasil em operação. Tá bom. Ela é de 1995. Eu acho importante a parte técnica. Aqui no Brasil, a gente não tem um acidente há quanto tempo? Que a gente não tem. O último acidente, então, quer dizer, é seguro voar, é muito seguro. ATR. Num ATR é muito seguro voar. Esse avião está no mundo inteiro. O último acidente dessas proporções foi em 2007 da TAM, ainda não era Latam. E depois teve um acidente em 2011, que é um acidente um pouco esquecido, aconteceu no Nordeste. Tiveram menos vítimas, foram, se não me engano, 16 vítimas, mas foi um acidente também ligado à aviação comercial. Mas mesmo assim, em 2011, a gente está falando de 13 anos atrás. Sim. Né? E então, exatamente o que você falou, Emílio. Você trazer essas informações especuladas, você já cria na cabeça da população que quer uma resposta rápida, naturalmente. Sim, claro, né? Claro. Você já cria aquele pensamento, esse avião não presta, porque o gelo derrubou o avião. Tá todo mundo falando isso. O avião não aguenta gelo, ele caiu. Mas calma.
A gente tem que entender por quê. É o que eu falei, podem ter vários fatores... Tem vários fatores contribuintes. O CENIPA, ele não disponibiliza o seu relatório final nem para entrar num inquérito, na investigação policial. Porque o objetivo do CENIPA não é esse. O objetivo do CENIPA, o objetivo da aviação é entender o que aconteceu para evitar que novos acidentes assim aconteçam pelo mesmo motivo. Basicamente é isso. Diferente de uma investigação policial que vai andar em paralelo, que se eu não me engano já deu início também. Aí é outra coisa, aí que vai tentar encontrar culpado, perícia. Aí é outra coisa, Mas não é a minha praia. Para né? tirar esses factoides que vocês estão falando, primeiro a diferença de um ATR eu gostaria de saber, e segundo, que saiu muito na internet, é que é a manutenção desse avião, pessoas que já voaram nele, falaram do ar-condicionado, que não tinha uma condição adequada para estar lá. Então são coisas realmente que saiu na internet, a gente não é especialista igual você. A questão das manutenções, eu também não tenho propriedade para falar aqui de qual que é o programa de manutenção da companhia aérea, como é que eles estavam seguindo, e claro que isso vai entrar na investigação. Isso, de novo, o CENIPA vai colher esses dados. Certo. O CENIPA, nesse momento, ele está na primeira fase, que é a fase de coleta de dados. Né? A investigação ela vai seguindo dessa forma. Então, eles têm a coleta dos dados, depois tem todo o processo de investigação e, por último, o relatório final. Né? Então, ainda tem um período aí de coleta de dados. Então, de fato, isso tem publicado que o avião sofreu danos em março desse ano, mas você entende que não tem como conectar isso que ele sofreu em março com isso que aconteceu agora. Tudo bem, é o mesmo avião, ok? Só que não vamos ser precipitados em conectar as coisas. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né? E de fato, a imprensa ela vai buscar dados lá atrás. Eu tenho informação de um amigo meu que tem uma empresa de táxi aéreo. Um helicóptero dele, infelizmente, sofreu um acidente 10 anos atrás. E acharam uma informação completamente inútil para aquele acidente. Depois o relatório mostrou que aquela informação não servia para nada. Que aquele helicóptero tinha sofrido uma pequena avaria numa das pás do rotor, num movimento parado dentro do hangar. Então eles foram buscar uma coisa que, no final, o relatório mostrou que não tinha nenhuma ligação. Então a gente tem que aguardar, justamente por isso. E essas informações, elas são muito perigosas, porque a população começa a formar uma opinião em cima dessas informações. Agora, falando do avião, o avião é extremamente seguro. Já aconteceram outros acidentes. A maioria dos acidentes, a grande maioria dos acidentes, foi erro técnico, operação, né? Inclusive os acidentes relacionados a gelo no ATR. Tiveram 3 acidentes. O primeiro deles foi em 1994. De fato, foi algo surpreendente no avião, que fez o próprio fabricante mudar uma série de sistemas, uma série de coisas no manual dele. nos Estados Unidos. Aquele nos Estados Unidos, exatamente. Então, mas eles mudaram. Mudaram o sistema de degelo. Sistema de degelo. Exatamente. Que não era tão robusto como são os de agora, né? Depois eu vou explicar um pouco essa questão da diferença do degelo, do antigelo, coisas do tipo. Mas o avião, como você está vendo aí, ele é um avião turbohélice. E a hélice, infelizmente, é algo que passa medo para as pessoas que não têm conhecimento. O motor desse avião, ele funciona exatamente da mesma forma que funciona o motor de um avião a jato. Usa o mesmo combustível, os sistemas internos são muito parecidos. A diferença é que o que gera a propulsão no avião é a força da hélice, que funciona exatamente como uma asa, gerando uma sustentação para frente, né, transportando o avião para frente. Diferente do motor a jato, que tem um fan, que a gente chama, né, tradução de ventilador ali, né, ele pressiona aquele ar para fora, para trás e empurra o avião para frente. Mas o processo de fazer essas duas coisas girarem, tanto a hélice quanto o fan, eles giram, é exatamente o mesmo. Então, por que se faz aviões diferentes? Porque o avião com hélices, como o turbohélice, o Dash 8, o King Air, né, da aviação geral, eles são projetados para fazer um tipo de voo operando em pistas mais despreparadas, em pistas mais curtas. Você não tem o risco de ingestão
de objetos pela hélice que você tem no motor a jato. O motor a jato, ele funciona puxando todo o ar que tem na frente dele e jogando para trás em maior velocidade. Então ele puxa tudo. Pista de terra, não tem muito. Exato. Tem que ser um ATR. O turbo-hélice ele é mais preparado para isso. E ele é um avião muito mais eficiente para rotas curtas. Tanto é que ele é um avião regional. A própria sigla ATR, que é o nome da empresa, quer dizer, traduzindo para o português, avião de transporte regional. Então ele foi feito para fazer voos mais curtos com mais eficiência. E economiza combustível, você voa mais baixo. Por isso que é um avião que as pessoas que voam nele falam, esse avião mexe muito, tem muita turbulência. Ele está voando numa altitude mais exposta às formações meteorológicas. Né? Então, por isso que balança mais. Por isso que balança mais. Você pode voar mais dentro de nuvens desse avião, com esse avião, dependendo do momento, do que uns aviões a jato que estariam voando mais em cima. Mas ele é um avião extremamente eficiente, extremamente confiável, tanto é que tem aos milhares pelo mundo, né, voando. Eu já vi algumas informações divergentes da quantidade, já vi informações entre 1.300 a 1.500, já vi informações de 2.000 voando. É muito avião, mas né? É muito avião voando. Onde, eu repito, né, os acidentes que aconteceram, em sua maioria, foram por erros de operação. Então é um avião extremamente seguro e feito para aquela finalidade que, no caso do Brasil, se não existisse o ATR, muitas cidades não seriam atendidas pela aviação comercial. O erro de operação que você disse pode ser da manutenção ou de quem está conduzindo, né? Esse é que é o... Basicamente sim, da manutenção, de quem tá... Pode ser a manutenção, pode ser uma porca que o cara não apertou, pode ser algum problema de manutenção, pode ser, não tô falando desse, sim, tá? Sim, pelo amor de Deus. Tô falando em geral, o que você usou como operação. Exatamente, operação, erro da tripulação, erro da equipe de solo, da torre de controle, isso é uma operação. Controle de tráfego aéreo, isso, exatamente. Você tem três caminhos, né, envolvendo a aviação. Você tem a meteorologia, o ambiente, meteorologia e o ambiente como um todo, né? Aeroporto, enfim. Onde o avião está voando, onde ele está operando. Você tem a máquina, que é a parte do avião em si, que aí pode envolver projeto, estrutura e tudo como um todo. E você tem o humano envolvido. Então, se essas três possibilidades ali, né, que envolvem a aviação estão ok, o avião ele vai voar para sempre. Sim. Se uma dessas possibilidades começa a falhar em algum momento, você abre uma brecha para resultar num acidente aéreo, que é onde a gente fala que são fatores contribuintes. Então você já afirmar logo de cara, como está todo mundo infelizmente afirmando, e eu discordo dessa afirmação precisa, direta, que foi o gelo, você está cometendo um erro e passando uma desinformação, porque não é só um fator. Pode também ser esse fator, mas não é só ele. Então a gente precisa entender... Pode ser o último fator. Pode ser o último fator. Sim. Por que chegou ali? O último fator, na verdade, pelo vídeo, é o parafuso chato. Mas tem como sair daquele? Naquele avião, não. Muito difícil. Muito difícil. Um avião, para você sair de um parafuso chato, você tem que deslocar o centro de gravidade dele para frente. Como é que você... E até me perguntaram isso já. Não teria condição de todos os passageiros irem para frente do avião? Ele tem que embicar, sim. Aí você consegue fazer com que o peso dele faça isso e ele comece a ganhar velocidade nas asas de novo. É impossível todas as pessoas se deslocarem para frente do avião. Não e numa velocidade, né? Não tem como. O avião girando, não tem como. Isso é assim como já me perguntaram, por que não tem um paraquedas para cada passageiro? Já expliquei isso também, vou explicar aqui. Vamos considerar que cada passageiro demore 10 segundos para vestir o paraquedas e saltar. 10 segundos não é nada. Essa fala que eu fiz agora já passou 10 segundos. Você multiplica isso por 60 passageiros, são 600 segundos. São 10 minutos. Então não é viável. Né? Fora que você tem também uma questão de peso, de logística, de um monte de coisa envolvida e, obviamente, engenheiros já pensaram nessa possibilidade. Mas ela ainda não é viável, pelo menos não nos aviões do jeito que a gente conhece hoje. Um paraquedas só para o avião, um avião desse tamanho, desse peso, teria que ser um paraquedas gigantesco. Aonde que esse paraquedas vai estar armazenado no avião? Quanto tempo demora para esse paraquedas abrir para, de fato, fazer a sustentação, né, para segurar o avião? Se vocês observarem a chegada de cápsulas espaciais que trabalham com paraquedas, dá uma olhada nos vídeos, o tempo que os paraquedas das cápsulas espaciais demoram para abrir e se estabilizar para, de fato, oferecer essa resistência para a cápsula pousar com segurança. Então, tem coisas que, do jeito que a gente conhece hoje, não é viável.
Pode ser que uma tecnologia futura aí mude isso, mas hoje não tem como. Ô, Fernando, eu queria que... Assim, eu viajei 4 vezes na minha vida de avião, não entendo absolutamente nada. O que é esse gelo? Como seria a formação desse gelo? E como que ele impacta na aeronave? E aí você falou do sistema de degelo também. Eu queria que você desse um apanhado disso tudo. Tá. Bom, falando dos sistemas primeiro, né? Você tem 2 tipos de sistemas para tirar o gelo ou evitar que ele se forme. O primeiro dele é o antigelo, né? O antigelo, como o nome sugere, ele evita que o gelo se forme ali. Ele funciona como uma resistência que aquece, pode ser sistema elétrico, sistema pneumático, enfim, ele aquece a superfície, a frente da asa, que a gente chama de bordo de ataque da asa, e aí, por aquilo estar aquecido já desde quando o avião começa a sua operação ou quando ele vai enfrentar uma área de possível gelo, o gelo ele não vai conseguir grudar ali porque ele está aquecido e não tem temperatura baixa o suficiente para o gelo grudar. Esse é o antigelo. O degelo, que é o que o ATR tem nas asas e nas hélices, é um sistema que você quebra o gelo, ou seja, o gelo ele se forma, aí tem uma bolsa de borracha que tem um sistema pneumático, essa bolsa infla e quebra o gelo e com a velocidade de deslocamento do avião, o gelo ele vai embora. Essa superfície de degelo, ela tá, no caso do ATR, na entrada de ar dos motores, no bordo de ataque das hélices, no bordo de ataque da asa, do estabilizador horizontal lá na cauda, justamente porque são áreas onde tem uma possibilidade maior do gelo grudar, né? Porque é o que está enfrentando ali aquela área, e o gelo ele se forma em áreas onde você tem umidade e baixa temperatura. E se engana quem acha que o gelo se forma em temperaturas baixíssimas. Não, o avião ele está voando lá a uma altitude, não a terra, mas aviões a jato, por exemplo, uma altitude onde tem menos 50 graus Celsius, então o gelo vai se formar ali. Não, o gelo ele começa a se formar principalmente entre 0 e menos 20 graus Celsius. Que é onde tem umidade. É onde tem umidade, onde tem as nuvens. Então, se o avião ele entra numa área... Você já pegou voando? Não, eu não. Mas como é que mas você evita? Você sabe? Sim. Pelo radar do avião, como é que é isso? Primeiro, pelas condições meteorológicas que você vai voar, por onde você vai passar, você pega as cartas de informação meteorológica, você sabe onde vai ter formação de gelo. E os pilotos provavelmente sabiam. Não sei. É isso que a gente vai saber, entendeu? É por isso que você está falando. Exato. Isso tudo a gente só vai saber lá na frente. Agora, o gelo na asa, ele pode alterar... o gelo no avião, como um todo, ele pode ter vários problemas. Na asa, ele pode mudar o que a gente chama de perfil aerodinâmico. Ou seja, a asa ela tem um formato, aquele conhecido formato de gota, né? Se você olhar ela de lado, sim, onde em cima é mais curvado, embaixo é mais reto, para você ter uma diferença de pressão e aí o avião subir. Quando você acumula gelo no bordo de ataque dessa asa, na parte da frente dela, esse gelo ele muda o perfil dela. O ar, num aerofólio, uma asa, ele precisa passar de uma maneira muito linear. Ele tem que ser o menos turbilhonado possível. Porque a asa, ela gera diferença de pressão e se o ar for turbilhonado, isso daí vai ficar de forma errada. O ar vai estar passando de forma errada. Quando você tem gelo, o ar ele vai passar de forma errada e a asa pode perder completamente a sua eficiência. Aí cai que nem um... Mas a formação desse gelo é bem grotesco a ponto de não conseguir o ar passar qualquer... Dependendo... Como que é essa questão da aerodinâmica? Qualquer detalhezinho... tem que ser uma coisa grotesca. Uma coisa maior. Sim. Por isso que o gelo num avião que tem o degelo, como o ATR, o gelo se acumula. Você vê a superfície do bordo de ataque, que ela é preta por conta da borracha, você vê aquilo ficar esbranquiçado com o gelo. Você vê o gelo. Agora, quando ela infla, quebra e o gelo vai embora. Então, ele tem um limite, né? Os projetos, eles indicam qual que é esse limite. Mas dependendo de onde esse avião estiver voando, da condição, isso pode se acumular muito rapidamente. É por isso que eu volto a dizer... foi o gelo. Tá, mas e o que aconteceu antes disso para resultar nisso? Mas uma coisa que você pode responder... Eu ouvi falar que esse avião, esse ATR, ele é sensível, ele é mais sensível que os outros ao gelo. Por quê? Ele é um avião com... o projeto dele não foi feito para ele enfrentar condições severas de gelo. Tá? Ele não tem o formato da asa, os sistemas de tirar o gelo de um avião de maior porte, como um Boeing 737, aqui dando qualquer exemplo. Mas ele é certificado. Ele é certificado sim para voar no gelo.
mas não em condição de gelo severa. Tanto é que os pilotos desse modelo de avião sabem que na operação, quando eles identificam esse tipo de situação, saia dessa situação. Né? Ele tanto é certificado para voar no gelo que ele tem sistemas de degelo. Claro. Mas é o que eu costumo dizer, tudo existe um limite. Né? Nenhum avião é indestrutível. Né? Qualquer avião, se você ultrapassar limites por algum motivo, você vai ultrapassar aquilo que ele aguenta e pode, né, combinar com uma série de fatores e resultar num acidente. E é por isso que eu repito, não dá pra gente afirmar categoricamente que foi essa a razão. Quem fala isso não está sendo responsável, porque não foi uma razão só. Sim. São vários fatores, né, que contribuem para isso. Mas o avião ele é extremamente seguro, isso sem dúvida, até pelo histórico de operação aí em vários lugares do mundo, voando o ATR. Né? Quando acontece uma tragédia, todo mundo fala que tem que calcular risco. Você acha que muda a história agora da aviação, no cálculo do risco no Brasil, de ver o fator climático, muita chuva, temperatura baixa, isso daí pode mudar também, você acha que é a linha de raciocínio para voar? Com certeza um acidente, qualquer acidente, né? Mas um acidente como esse, ele vai trazer mudanças, né? E é por isso que a investigação existe. Porque como a investigação, ela não por parte do CENIPA, ela não existe para apontar culpados, então ela não vai responsabilizar o fulano, o ciclano, o XY, não vai. Prevenção, né? É prevenção. Então eles vão tentar encontrar quais são esses fatores, se é que isso vai ser encontrado, porque existem investigações que acabam como inconclusivas. Né? Esperamos que essa... Mas são poucas, São poucas. Esperamos que essa eles consigam fechar toda a questão. Mas aí, quando se fecha todas essas questões, eles vão partir para, como é que se diz? Sugestões. Então, por isso tem muita coisa envolvida. Fabricante, operadores, fabricante do motor, para mudar os protocolos, exatamente. Como aconteceu no primeiro acidente em 1994 lá nos Estados Unidos. Tiveram mudanças, né? A mesma coisa é possível que aconteça agora. Por isso que tem que entender qual foi o caminho e a gente não pode ficar tomando informações precipitadas, falar, não, foi isso. E eu acho muito triste os comentários que a gente vê na internet acusando dessa forma e falar, eu não entro mais nesse avião porque esse avião demais, né? Cai fácil. E mas não é você isso, sabe o que acontece? Para a mídia, esse é vamos chamar de uma tragédia espetacular, porque primeiro hoje em dia a gente tem imagens. Acho que a gente nunca tinha visto tanta imagem. Rede social, o cara tem o celular na mão. Tem rede social. E aí você começa a ver, aí tem as vítimas, quem embarcou, as histórias. Você tem muitas histórias das pessoas que faleceram, aí você tem esse tempo todo. Então é um assunto que sabe, que a mídia fica cobrindo. Vira um show. O tempo todo. Acaba virando, mas as pessoas, elas precisam de informação. Sim, e acho que a gente tem que levar que por exemplo, eu não sabia que o CENIPA é um órgão muito bom. Sim. No hemisfério sul, só aqui no Brasil e na Austrália que tem condição de ler uma caixa preta. Exatamente. Eu fiz um trabalho com eles lá. Trabalho. Eu vi esse processo todo deles da caixa preta. Eles me mostraram ali todo o aparato que eles têm para fazer, para coletar esses dados de forma rápida, para não precisar mandar para outro país. Às vezes isso é necessário, mas eles têm muita estrutura. É uma estrutura, inclusive, que se baseou muito no que o NTSB dos Estados Unidos tem, né, de investigação de acidente aeronáutico. De 2006, 2007 para cá, eles deram um salto gigantesco no CENIPA com estrutura. Porque a gente passou esse problema do apagão. Lembra do apagão aéreo? Sim. A gente teve problema. Foi nessa época aí, 2007, por aí. E assim, esse não é o tipo de assunto que eu costumo falar. Não gosto de falar sobre isso, porque tem tantas outras coisas positivas que eu já vim aqui falar sobre aviação. Mas dessa vez eu resolvi colocar esse meu ponto de vista, né, de respeito, e que não é só meu, é de toda a aviação, justamente para tentar levar as pessoas a entenderem por que não pode ficar especulando, por que a gente tem que esperar. E é uma tragédia, com certeza, a gente não queria jamais que isso acontecesse, mas eu pensei assim, não, eu preciso ir pelo menos dar esse recado para falar para as pessoas, apesar de ser quase impossível alguém ter paciência para ter uma resposta, mas não tem outro jeito. Sim. Né? Então eu tô me envolvendo nisso por conta disso, para tentar passar essa mensagem, e a gente não vai ter a resposta imediata.
Eu não vou dar uma resposta imediata. Nenhum colega que está dando entrevista, ou que seja da aviação, que seja profissional do meio, ninguém vai dar uma resposta mágica de hoje para amanhã para simplesmente a população ter uma resposta. Muito pelo contrário, todos os meus colegas, eles vão falar isso. Eles vão falar, olha, a gente precisa esperar. Porque é o que dá para fazer nesse momento. Deixar os profissionais envolvidos trabalharem agora, né? Levar o tempo que eles julguem necessário para fazer isso e vamos esperar. Então é por isso que eu resolvi dessa vez falar um pouco sobre o assunto. Pô, obrigado, Fernando, pelo papo aqui, foi muito bacana. Eu que agradeço. Obrigado por você ter vindo. Ó, ele tá lá no programa Aéreo, no YouTube, Aéreo por Trás da Aviação. É muito legal o canal dele, lá tem tudo sobre aviação. É piloto também e um cara muito bacana e tá conversando aqui com a gente. Obrigado. Muito Valeu. Obrigado aí pelo papo. Valeu. Muito bem.